continuamos com o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre o sacramento da ordem, especialmente sobre os graus desse sacramento. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, né, a missão de cada um desses graus do sacramento da ordem. Estamos sorteando um livro que será no final do programa para todo mundo que ligar aqui para a gente, fazer sua pergunta ou apenas deixar o nome para o sorteio. Sobre o Padre Aníbal, Santo Aníbal Maria de França, fundador dos Rogacionistas, um livro bem interessante sobre a vida dele. Vai ligando para a gente. Aliás, se você quiser ligar para a gente também por um outro motivo, bom, a gente sempre lembra que os nossos amigos que nós mantemos o nosso trabalho aqui através da associação, né, mesmo, vamos dizer assim, todos os sócios que colaboram com essa obra, né? Os sócios colaboram de maneira espontânea, com a maneira que pode, e a gente mantém no ar através da colaboração de todos esses sócios, são muitos, graças a Deus. Acontece que no mês passado, né, infelizmente, nós não atingimos 100% da nossa meta. Está lá no nosso site, no portal da Rede Século XXI, tem todas as informações. Mas ali já é destaque, está bem claro, dizendo que no mês que acabou de encerrar, o mês de julho, nós atingimos apenas 72% da nossa meta, do necessário que precisávamos para manter a TV no ar. Ou seja, já que fechamos abaixo da meta, fica ainda mais compromisso agora para esse mês que acabou de iniciar, o mês de agosto. Então a gente pede mesmo a colaboração de todos os sócios. Se você está, de repente, há muito tempo que você é sócio e não colabora, eu peço que você, por gentileza, reative, né, a sua parceria aqui conosco para ajudar a manter no ar o programa Eclésia e todos os outros programas aqui da casa. Aliás, a gente está começando uma campanha interessante, que é a campanha Edifica a Igreja do Senhor, trabalhando já na meta que queremos atingir daqui para frente, que o Padre Eduardo sonha em construir uma igreja das mãos sanguentadas de Jesus. Nessa primeira etapa, é o momento de rezar por ela, é o momento de entender, de no coração mesmo deixar nascer essa obra e rezar nessa intenção do Padre Eduardo. Durante a programação a gente está mostrando essas informações. Você pode ligar para cá também, as nossas atendentes vão explicar certinho como é que funciona essa campanha. Você vai receber, se você se tornar sócio, a revista Brasil Cristão na sua casa, né? Então, se você já se tornou sócio com a gente, vai receber todo mês a revista Brasil Cristão, uma revista de formação, de conteúdo muito legal. Está aí na tela para vocês a revista Brasil Cristão. Então é assim, se você não é sócio, fica aqui o nosso convite para você se associar. Se você já é sócio, fica o nosso convite para a sua fidelidade. E você pode ainda fazer algumas colaborações espontâneas, mesmo sendo sócio ou não. Lá no nosso site é possível você fazer sua doação anônima, de repente. Olha, eu não... Está aí, inclusive, lá no nosso site, o lugar para você fazer isso. Tem as nossas contas, tudo certinho. Olha, eu não queria ser sócio agora, mas quero fazer uma doação espontânea. Pode? Sim, pode. Liga para cá, para os nossos atendentes, vão te explicar certinho. Ou entra no nosso portal rs21.com.br. Todas as informações estão lá disponíveis para você, mas fica aqui mesmo o nosso pedido, né? Estendendo a mão. É uma obra de evangelização, não é barato manter no ar uma televisão, e a gente pede mesmo a sua colaboração. Deus lhe pague. Muito obrigado por todos os nossos amigos associados que nos ajudam a manter de pé essa obra de evangelização, tá certo? Vamos lá, Padre Guido, conversamos já uma breve introdução sobre o assunto. O senhor estava explicando, então, logo depois que nosso Senhor Jesus Cristo já instituiu o episcopado, veio o diaconato. Sim. E na sequência o senhor usou até a expressão colégio de anciãos, que foi a hora que a figura do presbítero entrou na igreja, né? Sim. Vamos dizer assim. Sim. Provavelmente entre as pessoas mais velhas, já que são colégio de anciãos, Padre Guido? Não é uma certeza absoluta? Olha, certeza absoluta não temos, mas devido à seriedade, inclusive, do que significava ser sacerdote, eram escolhidas pessoas sábias, já de uma certa idade, muito bem equilibradas e, sobretudo, com uma postura de vida 100% cristã. Então, quer dizer, essa vocação já presente na igreja, o sacramento já estabelecido, a figura do bispo muito importante e essas outras funções dentro do sacramento da ordem, das três ordens maiores que falando, né? O diaconato, o episcopado, o próprio bispo e o presbiterato, sempre ligado à figura do bispo. Bom, aí chegou o Santo Inácio de Antioquia, que nasceu no ano 30, né? Ou seja, lá no início da era cristã. Bem, né? O que ele ajudou a colaborar para esse tipo de discussão? Fez muito, olha, temos que tirar o chapéu, como se diz na gíria, diante a este homem que não somente apresentou preciosos escritos a respeito de uma possível hierarquia da igreja, tendo, em primeiro lugar, muita obediência e submissão ao apóstolo Pedro e aos seus legítimos sucessores, o Papa, naturalmente, né? Só que a igreja não tinha uma constituição gravada ou escrita, etc.
Então existia, foi até chamado de episcopado monárquico, isto é, os apóstolos, todos bispos, por onde eles estavam, formavam sacerdotes. A gente está vendo aí um ícone, uma pintura de Santo Inácio de Antioquia, mas vai lá, Padre Guido. Certo. Formavam sacerdotes, formavam também diáconos, e não havia absolutamente uma independência de um com o outro. Certo. Todos falavam a mesma língua. Aqui também temos que agradecer ao Divino Espírito Santo porque conseguiu manter na íntegra toda a, digamos assim, a riqueza do conteúdo, do patrimônio da igreja, palavra grega, o kerygma, né? Sem nenhuma distorção, nenhuma divergência. Meus amigos, foi aí que a igreja pensou em se constituir numa dimensão hierárquica, colocando exatamente o Santo Padre, o Papa, Pedro, Santo Inácio de Antioquia, viveu exatamente os primórdios da igreja, depois os bispos, depois os colégios dos anciãos, que nós chamamos presbitério, os padres, e depois os fiéis diáconos, e depois os fiéis comuns, né? Agora, esta dimensão hierárquica teve plena aprovação naquele reino, digamos assim, que cada apóstolo estava formando. Não havia nenhuma contradição e, sobretudo, não era um concorrente do outro. Certo. Todos trabalhavam com o mesmo entusiasmo, com o mesmo fervor religioso, divulgando o nome de Cristo, em plena obediência. E esta ideia dos bispos de consagrar sacerdotes e também de impor as mãos aos diáconos, pegou pé. Isso bem firme. Portanto, nós tivemos no primeiro e segundo século da Igreja, da história da Igreja, esta formação, esta constituição que foi plenamente aprovada pelo magistério daquela época. Quer dizer, Santo Inácio de Antioquia nasceu no ano 30, morreu no ano 107. Sim. Dizem, né, segundo a tradição, que ele teve contato com o próprio apóstolo Paulo, né? Paulo, bom, ele nasceu no ano 30, no ano por volta de 34 foi a conversão de Paulo, né, um ano depois da... Era criança. Era criança, sim. Deve ter crescido ali na adolescência, ouvido falar, né, desse apóstolo Paulo, teve contato com ele. Ele foi bispo de Antioquia, lembrando que São Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia, então ele é sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Antioquia na Ásia Menor, né? Então, que é a atual Turquia. Então, ele foi bispo de Antioquia, foi o terceiro bispo, Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia. Depois ele foi perseguido, inclusive ele foi martirizado em Roma. Né? Santo Inácio de Antioquia morreu em Roma. Durante o período que ele já era prisioneiro e foi levado a Roma, foi aí que ele escreveu todos esses principais documentos, né, Padre Guido? Exato, ele é autor de preciosas composições redacionais a respeito da constituição da Igreja, como também, Diácono Eric, nós apreciamos muito Santo Inácio de Antioquia pela capacidade que teve de modificar, digamos assim, até um assunto ligado ao Antigo Testamento, né? Quando, por milhares e milhares de anos, o povo foi educado a reservar, por exemplo, o dia de sábado para a glória do Senhor. Certo. Agora, diante do fato extraordinário da vitória de Jesus sobre a sua mesma morte, isto é, a gloriosa ressurreição, foi exatamente Inácio de Antioquia, nos seus escritos, que submeteu à apreciação do Papa, mostrando a necessidade de modificar, transferir o sábado para o domingo, o dia do Senhor. E a partir desta reflexão muito bem justificada por tratar-se da comemoração da vitória de Jesus sobre a morte, eis que o dia do Senhor passou a ser celebrado no dia de domingo. Quer dizer, Santo Inácio de Antioquia teve uma colaboração gigante, né, Padre Guido, nesse sentido. Tanto para, vamos dizer assim, para o costume para toda a igreja, que era nascente, né? A gente está falando dos primeiros anos, década de 40, 50, 60 da era cristã, quer dizer, a igreja muito primitiva mesmo.
organizando a questão do domingo, para que todos comum guardassem o domingo, sendo o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E também, como o senhor disse anteriormente, para organizar a questão da função de cada um dos membros do clero, em cada um no seu grau, né? Como o senhor deu anteriormente no bloco anterior, como prevê até hoje o Código de Direito Canônico, no artigo 1008, né? Ô, Padre Guido, então, aliás, só lembrando, né, que o nosso querido Santo Inácio de Antioquia, pouco antes dele ser martirizado lá em Roma, ele é muito bonito, que tem um poema, quase que um poema, que ele escreveu, suplicando aos seus irmãos de Roma, né? Ele diz assim, ó, não mostreis comigo uma caridade inoportuna, permitir-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões. Olha que coisa, Santo Inácio de Antioquia é um gigante. Ele aceitou o martírio, que ele sabia que não tinha como escapar dele, e ficou pensando, não fica com compaixão não, porque isso vai me levar para o céu. Que lindo isso aí, né, Padre Guido? Exato, e não esqueçamos que o período de vida de Santo Inácio de Antioquia foi marcado pelas perseguições contra os cristãos. Destacamos no tempo da vida dele o imperador Nero, por exemplo, responsável também pela morte de Pedro e também de Paulo, né? E mesmo com muito sangue derramado, vale a pena pegar uma frase de Tertuliano, que escreveu que o sangue dos mártires se tornava semente de novas vidas cristãs. E como é verdade isso, né, Padre? É verdade. Olha, gente, o desejo de oferecer a vida como mártir. E Inácio terminou a sua vida como mártir na cidade de Roma. Padre, nesse sentido, então, né, lá na Igreja Primitiva, após essa organização de Santo Inácio de Antioquia e do costume anterior a ele, até como já falamos, da divisão desses 3 graus, né? Aqui nós temos um exemplo, pelo menos 2 graus da ordem aqui nessa bancada. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Nós temos uma imagem, pedi para o nosso diretor Lucas colocar. Na ordenação diaconal, vou começar a falar sobre a figura do diácono, né? Na ordenação diaconal, é somente o bispo que impõe as mãos, Padre Guido? Para o diácono... a gente tem uma imagem dele, esse aqui é o nosso bispo de Campinas. Somente o bispo. Somente o bispo. Mesmo que haja vários sacerdotes concelebrantes, quem impõe as mãos sobre a cabeça do diácono é única e exclusivamente o bispo consagrante. Essas imagens que a gente está vendo é da ordenação diaconal do hoje Padre Fernando e Padre Adilson, aqui da Arquidiocese de Campinas, o nosso bispo metropolitano. Põe de novo, Lucas, para a gente, por favor, coloca para a gente o Dom Ayrton José, que está aí. Então, somente o bispo que impõe as mãos sobre o candidato ao diaconato. Não tem a interferência dos outros padres nesse caso. Não. Assistem, participam, celebram, mas não impõem as mãos. Certo. E também não há unção com óleo no caso do diácono, né? Não há, exato. Grande diferença com o ministério do sacerdócio. Dá para dizer que a figura do diácono está presente diretamente com o serviço do bispo? Ele é um servidor do bispo? Sim, é um servidor do bispo, é um servidor do povo de Deus, né? Não esqueçamos que a palavra diácono significa servidor. A sua origem histórica e bíblica está sacramentado no capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. Na prática, na paróquia, no dia a dia, o que o diácono faz? Bom, o diácono tem o poder de proclamar solenemente a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, pode celebrar solenemente o batismo também, né? E dirigir também todos os vários cursos de catequese, pode celebrar também solenemente o casamento. Pode presidir essas celebrações. Pode presidir, certo. exato, sim. É grande. Alguém pode perguntar, padre, o diácono pode, por exemplo, administrar o sacramento dos enfermos? Não. É somente o sacerdote, porque um dos efeitos da administração do sacramento dos enfermos é o perdão dos pecados. Portanto, está ligado ao sacramento da confissão. Entendi. Só quero mostrar uma curiosidade. Eu já mostrei aqui na época da minha ordenação diaconal, que foi em setembro do ano passado. Não tenho nem um ano de diácono ainda, né? Eu assisti. O Padre Guido estava lá, o Padre Guido estava presente lá, foi muito legal. A gente tem uma imagem aí, coloca por favor, Lucas, uma imagem da minha ordenação, tá aí. Paróquia Maronita, então o bispo Dom Edgar, o bispo maronita do Brasil, o candidato está sendo apresentado. Da mesma maneira, faz uma pausa aí, por favor.
ô Lucas, volta um pouquinho. Você tem depois? Tem depois. Tem depois, desculpa então. Tem uma curiosidade específica que eu quero comentar. O rito maronita é um rito oriental na igreja, né? Tem um costume apenas de algumas diferenças. Entre as diferenças dos ritos, nunca há diferença no que fazer, e sempre como fazer. Por exemplo, os sacramentos são os mesmos, é claro. O credo é o mesmo, o papa é o mesmo, é a mesma fé. Mas como fazer tem uma pequena diferença, às vezes na cor litúrgica dos paramentos ou tudo mais. Então, tem um costume diferente, por exemplo, na ordenação diaconal maronita. Está vendo essa faixa que é estendida ali sobre o candidato? Essa faixa, ela não é para esconder nada, não tem nada para esconder ali do outro lado. Essa faixa apenas, ela tem um significado que é o seguinte, ela rompe, o significado é romper com a vida fora do altar. O candidato está entrando para servir o altar, então ele estica essa faixa, simbolizando que rompeu a vida fora do altar, né? O serviço do altar, a parte começar dali. Então essa é uma curiosidade diferente um pouco na ordenação maronita. E um outro detalhe, para a gente encerrar esse assunto, está vendo o bispo? Ali já estava o cálice com o vinho consagrado. Então, portanto, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nas ordenações do rito maronita, o bispo toca na Sagrada Comunhão, ali no caso, no cálice com o vinho consagrado, e estende a mão sobre o candidato. Depois, na sequência, que a imagem está parada agora não vai mostrar, ele leva as duas mãos sobre a cabeça do candidato, normal, como a gente viu também no rito latino. Mas tem essa pequena curiosidade, toca-se então no pão e no vinho consagrado, estende a mão sobre o candidato. Ali, a ordenação diaconal. Padre Guido, eu sou casado, né? Existem os diáconos casados. Desde o Concílio Vaticano II foi restaurado para o rito latino. Durante um tempo não houve diáconos casados no rito latino. Nos ritos orientais nunca parou, sempre teve. Então, sempre me faz essa pergunta. O diácono pode casar? Não, o diácono não pode casar. A igreja ordena alguns homens já casados, né? Existe uma série de regras, no mínimo 10 anos de casamento, no mínimo 35 anos de idade. E depois de um caminho, o pai de família também será ordenado apenas diácono, né? Vai ficar só como diácono, por isso que usa a expressão diácono permanente. Não é isso, Padre Guido? Exato, né? Agora, não esqueçamos que o celibato para o sacerdócio não é de instituição divina. Certo. Temos a passagem de Jesus que curou a sogra de Pedro, portanto Pedro também estava casado. Foi o magistério da igreja que lá pelo ano 1000 introduziu dentro. Se um dia a igreja permitisse o casamento até dos sacerdotes, seria, porém, somente para os sacerdotes ligados a uma diocese, nunca para os sacerdotes ligados a uma ordem ou congregação religiosa. Certo? Muito bem, Padre Guido. Mas é interessante o senhor dizer isso, porque para a gente lembrar que não é um dogma de fé. Não, né? absolutamente. Não é um dogma de fé. Se um dia houver essa mudança, podemos ter sacerdotes casados no rito latino, pois nos ritos orientais, alguns deles, não todos também, mantêm o costume de ordenar também homens casados no grau do presbiterato, né, Padre Guido? Exato. E é interessante notar que pouco tempo atrás foi feita uma pesquisa sobre este assunto para os padres diocesanos. Cerca de 80% preferiram o celibato. A resposta no mundo inteiro, 80% dos padres diocesanos. Quer dizer, tanta gente aí pedindo que os padres se casem, mas esquecemos de perguntar se os padres querem se casar. Exato. Ô, Padre Guido, a gente vai para o intervalo, porque depois a gente vai falar no próximo bloco sobre os outros graus. Uma curiosidade da ordenação de cada um dos dois, do presbiterato e também do episcopato. Não sai daí, a gente volta já já. Tem mais Eclésia ainda hoje.